início à sessão formalmente e passar a palavra à Paula Barros, Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Obrigada. Boa tarde. Cumprimento todas e todos em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e dou-vos as boas-vindas, em linha com o que a Clara Pelota acabou de dizer. É com muito gosto e com muita expectativa que vos acolhemos hoje e que vos damos a conhecer os resultados do estudo qualitativo que desenvolvemos. Este estudo foi realizado no âmbito do projeto BeSafe, que é um projeto europeu que procura conhecer e encontrar respostas para um dos desafios mais urgentes da atualidade, a violência baseada no sexo no espaço digital. É um contexto que vivemos de rápida transformação tecnológica, para a qual poucos estamos ou nenhum ainda está preparado, nem em termos pessoais, cada cidadão e cidadã, em termos institucionais também não. E neste contexto quase desconhecido, em rápida transformação, a ciberviolência surge como uma extensão e muitas vezes uma intensificação das desigualdades estruturais que conhecemos na sociedade, das violências já existentes, sobretudo sobre as mulheres e as raparigas, que exigem respostas inovadoras, respostas adequadas, informadas e coordenadas. O projeto BeSafe, que enquadra este estudo, tem como parceiros colegas da Croácia, de Espanha e em Portugal é implementado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e pela SIG, e integra algumas vertentes que se coordenam e que se retroalimentam: a investigação, um programa educacional e de capacitação de parceiros e detentores de interesse, com certeza a Teresa Pinto falará mais adiante, nomeadamente profissionais de educação, profissionais de apoio à vítima, serviços sociais e também forças de segurança, a conscientização de todos estes agentes que atuam nestes espaços reais e virtuais, agentes institucionais da sociedade civil também sobre este tema, de forma a coordenadamente termos uma resposta capaz. E também a produção de um documento de estratégia e de campanhas de comunicação. Este estudo, que tem tido tanto interesse também na comunicação social, o que parece realçar a importância que a própria sociedade dá a este tema, é um estudo que vai ser apresentado hoje pela palavra da Alexandra Silva, que coordena o projeto. É um contributo que consideramos significativo, atual, real, para a criação de conhecimento e também para um incentivo à ação, um processo de conhecimento-ação tão característico da ação da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, tanto em Portugal como internacionalmente, representando as organizações de mulheres. Efetivamente, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres congrega já atualmente 35 organizações que atuam ao longo do território português, continental e ilhas com diferentes abrangências. Tem, enquanto plataforma, décadas de trabalho e um reconhecimento do seu papel central na defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos das mulheres, na promoção da igualdade entre mulheres e homens e no combate a todas as formas de discriminação e de violência contra as mulheres e as raparigas. Neste sentido, gostávamos também de salientar que a investigação desenvolvida no âmbito do BeSafe que hoje vos apresentamos tem uma característica fundamental. Ela reconhece, valoriza todo o conhecimento produzido pelas associações de mulheres, pelas profissionais que no terreno, pelas diversas instituições, pela sua ação diária, atuam e conhecem a complexidade do problema que o estudo aborda, lidam diariamente com a realidade e são, portanto, vozes fundamentais no conhecimento que queremos criar e também na ação que queremos desenhar e da qual queremos fazer parte. É um conhecimento do terreno, dos processos, que não é acessório, é muito pelo contrário, essencial. Permite compreender os fenómenos, identificar lacunas nas respostas institucionais e construir soluções que não sejam apenas formais, mas efetivamente eficazes e capazes de contribuir para uma ação transformadora centrada nos direitos humanos das mulheres e das raparigas. E a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, permitam realçar, distingue-se por esta abordagem articulada da intervenção pública, com o trabalho em rede, com a capacitação e a produção de conhecimento, sempre ancorada na realidade concreta da vida das mulheres e das raparigas.
E é a partir dessa ligação permanente ao terreno, às associações, aos serviços, aos profissionais, às vítimas e sobreviventes também, que se constrói uma ação informada, crítica e transformadora. Projetos como o BeSafe demonstram a importância de investir em iniciativas de natureza transformadora que não se limitam a diagnosticar o problema, mas que, em conjunto com todos os parceiros que agregam, procuram construir respostas a partir de práticas já existentes ou a partir também das experiências que cada um dos envolvidos tem, e nesse sentido tornar as políticas públicas mais baseadas naquilo que são os interesses, as necessidades e também as capacidades de todos os envolvidos com novos modelos de intervenção. É também uma resposta que procura enquadrar sustentabilidade e promover o impacto, para além da duração formal dos projetos. Queria agradecer a todos os parceiros, em nome da PPDM, neste processo, que estiveram envolvidos connosco neste processo, mais de quase 300, na Grande Lisboa, Alentejo e Centro, às instituições, às escolas, às forças de segurança, também à Universidade Aberta e à SIG, e cumprimento todos os parceiros nas pessoas do Celso Silva, da Silvia Menezes e da Marta Silva, que hoje estão aqui connosco. Quero também dar um agradecimento muito especial à equipa da PPDM e à equipa deste projeto, que mais uma vez têm um processo cheio de qualidade, cheio de inovação e cheio de perspectivas de intervenção tão importantes para o nosso país, mas também para a Europa. No processo do BeSafe, este evento é também um passo essencial, e termino com esta ideia. Ao ser um espaço de partilha, de reflexão e de diálogo, é também um momento de afirmação política, no sentido de reafirmar que o combate a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas, incluindo no contexto digital, que todos conhecemos. Para agirmos, temos de aprofundar a investigação, temos de apresentar uma investigação sólida como esta, temos de promover a cooperação entre os vários agentes do setor e, acima de tudo, reconhecer e valorizar a experiência de quem está no terreno e a experiência das organizações de mulheres. E foi a pensar nisto, neste reforço de compromissos, nesta inspiração para práticas, no aprofundar de caminhos conjuntos e para uma sociedade mais justa, segura e igualitária, que aqui estamos neste projeto e neste momento. Desejo-vos um bom trabalho. Obrigada, Paula, pelas tuas palavras de boas-vindas. Desculpa, Clara, se te atropelei. Força. Do meu ponto de vista também, dar as boas-vindas a quem aqui está, em particular todas as pessoas com quem eu já me cruzei no âmbito deste projeto, e que é tão bom voltar a ver aqui também envolvidas e envolvidos em mais uma das atividades do projeto, e dizer-vos que tem sido de facto um projeto muito interessante, e sabemos bem que estamos perante uma plateia que é interessada por esta matéria e que é também uma plateia que vai cruzando ao nível da intervenção aquilo que é necessário ser cruzado para que se consiga de facto combater a ciberviolência. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. E o que hoje venho apresentar é precisamente o estudo. Este estudo ele foi realizado em conjunto com o Centro de Estudos para a Intervenção Social, de que faço também aqui a ressalva que estão presentes algumas pessoas deste centro, nomeadamente a Paula Carrilho, que foi também uma das investigadoras que participou precisamente nesta investigação. Toda a investigação tem uma natureza qualitativa, portanto, não estávamos à procura de grandes números, mas sim de experiências vividas, de realidade, de matéria, mais no âmbito da percepção e da experiência das próprias pessoas envolvidas no âmbito dos grupos de discussão e das entrevistas. Foram realizados ao todo 27 grupos de discussão e envolvidas em conjunto 291 pessoas, nomeadamente nas regiões do Centro Alentejo e Área Metropolitana de Lisboa, em 9 agrupamentos escolares com os quais temos tido um protocolo
de cooperação no âmbito do projeto. Foram ainda realizadas entrevistas com forças de segurança de forma mais focadas, ainda que tivessem recolhido informação de outros setores, e portanto dão aqui esta perspectiva também das forças de segurança já num nível mais de reação do que de prevenção e também de proteção. Nós sabemos que a ciberviolência com base no sexo não é um fenómeno novo e muito menos é um fenómeno neutro. É de facto uma continuidade do que acontece no espaço real, offline, é uma continuidade dessa mesma violência no espaço digital. Crianças e jovens estão muito conscientes dos riscos que enfrentam neste espaço digital, e estes são desde logo insultos e discursos de ódio sexista, em particular junto de rapazes, enquanto que o uso indevido de imagens está muito presente nas raparigas, é algo que é mais presente nas raparigas, assim como o assédio sexual e o envio não solicitado de conteúdos sexuais. De facto, o que nós notamos foi o particular elevado número de situações que reportaram o terem recebido fotografias de genitais de homens adultos que não conhecem, e isto segue aquilo que nós entendemos ser uma lógica de predação sexual nos tempos modernos. Em termos de padrões sexistas ou o enquadramento que é possível ser feito da ciberviolência com base no sexo, é que de facto as raparigas são particularmente alvo da ciberviolência sexualizada, ou seja, há toda esta componente da hipersexualização, da comodificação do corpo das raparigas a uma sexualidade que nem sempre corresponde à própria. Portanto, esta questão é muito presente junto das raparigas. Nos rapazes foi mais ressalvado os insultos, alguma conta que fosse pirateada, alvo de pirataria, e também ameaças físicas que, acontecendo no online, por vezes tinham consequência no offline. Uma coisa também foi certa, no âmbito desta investigação e de outras matérias no âmbito deste projeto que também concorrem para esta afirmação, é que, de facto, a maioria dos agressores são rapazes ou homens. Ou seja, há aqui todo um contexto, uma perspectiva de género também na ciberviolência, tal como há na violência em relações de intimidade, na violência na sociedade. As raparigas, obviamente, que acabam por reportar um maior impacto psicológico, porque o tipo de violência a que são afetas tem esse maior impacto também psicológico. Em termos, e essas consequências são, desde logo, níveis de ansiedade, de depressão e de baixa autoestima muito elevados entre raparigas, e também entre rapazes, nomeadamente a ansiedade, o isolamento social e a desconfiança, ou seja, há aqui um comportamento de isolamento para não estar face a mais situações de violência, e muitas das vezes porque as próprias vítimas acabam por sentir com vergonha, e então fazem utilizam esta estratégia de sobrevivência enfim, que é o isolamento social. Depois houve uma outra matéria que foi também identificado e que nos tem deixado muito preocupadas, foram as autolesões, a automutilação, que é algo cada vez mais frequente na juventude, bem como a ideação suicida ou mesmo casos de suicídio junto das suas relações de proximidade. Claro que tudo isto tem um impacto ao nível do seu desempenho escolar, mas também daquilo que é a sua relação e vivência em sociedade.
Em termos de procura de apoio, quando estão perante situações de violência que são rotuladas pelas próprias como sendo de menor gravidade, tentam resolver a questão sozinha. No entanto, se começa a aumentar ou se começam a sentir um nível de gravidade superior, recorrem primeiro às pessoas amigas próximas e à família, em segundo lugar, nomeadamente a mães, mas já quando estamos perante situações de gravidade mais elevada. Os docentes, os e as docentes não são tidos como um recurso de apoio, não porque não acreditem possam ser, mas porque não sabem como abordar junto de alguma ou de algum docente esta matéria, e de facto têm aqui alguma razão quando daqui a um pouco mais à frente olharmos para os resultados que vêm também de docentes e de pessoal técnico especializado. Há ainda um muito baixo conhecimento sobre serviços de apoio à vítima. Foi nomeadamente identificada as forças de segurança, um ou outro serviço de apoio a vítimas, mas na generalidade havia um conhecimento muito baixo sobre este tipo de apoios. As próprias escolas, nas palavras de docentes e pessoal técnico especializado, acabam por enfrentar vários desafios. Desde logo, sentirem que a sua ação é limitada ao contexto escolar, ou seja, sendo a ciberviolência algo que não tem fronteiras físicas, portanto, acontece, mesmo que seja filmado no contexto escolar, ela acaba por ter repercussões fora deste mesmo contexto. Portanto, há aqui todo este reconhecimento de uma ação que é limitada fora do contexto escolar. Depois sentem também que há uma falta de protocolos específicos de atuação sobre a ciberviolência, em concreto, ciberviolência com base no sexo, e que isto seria algo a desenvolver. Há também depois, ou foi também manifestado esta percepção de inação institucional, ou seja, mesmo quando perante situações e fazem a devida denúncia junto de serviços, seja as CPCJs, seja as forças de segurança, acabam, as docentes e o pessoal técnico especializado acaba por não ter feedback, não é? Um retorno da sua denúncia e não conhecer o que foi feito para travar e para prevenir novos atos de ciberviolência com base no sexo. E por fim, foi identificada aqui uma necessidade para a existência de linhas de orientação bastante claras e de formação para docentes sobre estas matérias, seja enquanto prevenção, seja enquanto agentes de intervenção. As forças de segurança reconhecem claramente o aumento da ciberviolência sexualizada, e denotaram aqui questões que importa ter presentes. A primeira, a ausência de unidades especializadas em ciberviolência. Na primeira linha, não estamos a falar da polícia judiciária, estamos a falar das forças de segurança que atendem numa primeira linha situações. E nestas foi claramente dito que havia falta de formação também especializada em matéria de recolha de prova, por exemplo, uma vez que se passa tudo no espaço digital e há aqui estas dificuldades acrescidas e conhecimento que é necessário as próprias forças de segurança, os seus elementos, terem cada vez mais atualizado. Há também aqui uma nota que nos deve fazer agir, que é esta generalidade das tipificações, ou seja, não havendo ainda no nosso enquadramento legal a especificidade da ciberviolência ou do ciberassédio ou da ciberperseguição,
e estou a dizer estes exemplos porque são crimes tipificados, por exemplo, na nova diretiva da União Europeia sobre o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, mas nós neste momento não temos, ou seja, as forças de segurança acabam por tipificar em crimes que não são especificamente online, ou seja, o assédio, a perseguição ou a devassa da vida privada, sendo que a devassa da vida privada foi muito frisada, mas não tem esta componente do espaço digital e da sua exposição muito grande de atos violentos. E depois, obviamente, que também, face a esta dificuldade que sentem na tipificação de crimes que se passam no espaço digital, há aqui também apontada a necessidade de um reforço legislativo, nomeadamente ao abrigo da transposição da nova diretiva. Nós sabemos que tudo isto não acontece num vazio, há causas estruturais para que a ciberviolência com base no sexo exista, persista e se vá agravando. Desde logo toda a estereotipia sexista que existe e a hipersexualização que ainda se atribui ao corpo das raparigas, em particular. Há também o sentimento de uma elevada impunidade nos espaços digitais, ou seja, nada acontece e nós temos casos, de facto, muito ilustrativos desta impunidade, onde, de facto, determinadas situações de violência são filmadas e são partilhadas ad infinito no espaço digital. Foi também muito ressalvada aqui a baixa literacia digital nas famílias, ou seja, muitas das vezes as mães e os pais não têm o conhecimento necessário para poderem agir, e seja agir através de denúncia, seja agir também como prevenção. E depois foi também identificada aqui a necessidade desculpem, a causa, como causa, o facto de termos respostas institucionais que ainda são frágeis, ou melhor, não são tão robustas quanto necessárias e são também insuficientes. Ou seja, o que nós verificamos é que, apesar do claro reconhecimento de que existe a ciberviolência contra raparigas e contra rapazes, mas a perspectiva de género é aqui marcante na tipologia e nos impactos e nas consequências. Há de facto esta necessidade de se traduzir o reconhecimento em ação, em respostas institucionais eficazes. E nós, como recomendações, apontamos desde logo o reforço do enquadramento legal, através da transposição da diretiva, a definição de protocolos escolares, de formação dirigida a docentes e também a pessoal técnico especializado, uma maior responsabilização para que as plataformas digitais impeçam a publicação, não como reação, mas como prevenção, portanto, e a necessidade de se reforçar a cooperação intersetorial, que é cada vez mais importante. Nós sabemos, e aqui já só para terminar, que este estudo não vem trazer grandes novidades, mas vem sistematizar aquilo que é o conhecimento que temos da realidade, e serve também para reforçar, através de uma evidência do terreno, reforçar respostas coletivas, reconhecer que o que existe não é suficiente e perceber que temos que agir de forma coordenada, especializada e sempre centrada nos direitos humanos. E obrigada. Muito obrigada. Partindo então desta primeira imagem que nos foi dada até agora sobre o fenómeno da ciberviolência, que foi a realidade constatada quando da investigação em concreto levada a cabo no âmbito do projeto BeSafe, iremos agora olhar mais a detalhe para algumas das respostas que têm sido dadas em diferentes âmbitos e por diferentes agentes
com vista precisamente à prevenção e ao combate à ciberviolência. E para iniciar este momento, teremos a partilha da Teresa Pinto. A Teresa foi coordenadora pedagógica da formação em causa, portanto, da formação do BeSafe, e irá falar-nos especificamente sobre a transformação que foi e tem sido possível, e acreditamos ser possível, operar também a partir dos docentes. Teresa, passo-te a palavra. Obrigada. Obrigada. Boas-vindas também aqui a todas as pessoas presentes. Eu vou já compartilhar aqui o ecrã. Penso que já estarão a ver. Eu preparei a minha apresentação, sobretudo para quem não está dentro desta vertente do projeto BeSafe, que é o Programa Educativo e Formação de Docentes. Perdoem-me as pessoas que conhecem estes dados, ou pelo menos uma parte deles. No fundo, esta minha apresentação... Desculpem. Esta minha apresentação, que é sobre a aplicação do projeto educativo e sobre a questão do papel de docentes nesta matéria, levanta aqui duas questões. No fundo, estamos a falar de quê? Quando falamos do programa educativo BeSafe, e este programa educativo BeSafe é um programa de conscientização sobre a ciberviolência e defesa de um ambiente online mais seguro para raparigas e mulheres. É um programa educativo que se destina, em primeiro lugar, a jovens, crianças e jovens, entre os 12 e 18 anos, embora o programa tenha sido depois aplicado também em algumas turmas de segundo ciclo, com adaptações, mas com êxito. E é um programa, e não uma sessão ou duas sessões, é um programa porque ele tem um fio condutor. É composto de 4 módulos, ao todo é um programa para 8 tempos letivos, e ele segue aqui um percurso que, em princípio, permite uma capacitação progressiva das crianças e jovens para agirem face às situações. E isso é o que o distingue de outro tipo de ações de sensibilização. A metodologia das atividades que são propostas são muito participativas e essa é uma das apostas que se fez neste programa, elaborado pelo próprio projeto, foi testado em aplicações piloto nos 3 países e depois foi consolidada uma versão de trabalho adaptada também em cada país às próprias características do sistema de ensino, do sistema escolar nacional. A estratégia aqui em Portugal foi a de conceber e preparar uma oficina de formação para docentes, acreditada para a carreira docente, uma oficina que tem uma duração de 26 horas de contacto em sessões síncronas ou assíncronas, porque é realizada na modalidade online, e tem ainda mais 26 horas de trabalho autónomo das e dos docentes para a aplicação do programa. Realizaram-se até ao momento 4 edições e é um pouco também o impacto, peço desculpa, o impacto dessa aplicação, em primeiro lugar, quantitativa, que aqui vos trago. Esta estratégia que também foi utilizada baseou-se em 2 pressupostos. Um primeiro pressuposto é que as escolas são fundamentais no trabalho com crianças e jovens e no trabalho de conscientização, também de contributo para um maior conhecimento sobre as realidades e de intervenção sobre elas. Por outro lado, o efeito multiplicador do trabalho docente em crianças e jovens ultrapassa toda a capacidade de intervenção de outros serviços diretamente sobre jovens. Ou seja, no fundo, o que nós aqui verificamos é que frequentaram até ao final, portanto, concluíram a formação 93 docentes até ao momento, e essas 93 docentes conseguiram aplicar o programa educativo BeSafe a 2.380
discentes, num universo equilibrado de raparigas e rapazes. E, portanto, esta capacidade de chegar a um universo muito mais alargado é fundamental se queremos introduzir alguma mudança e nesta temática ela é fundamental. Esta formação abarcou 51 agrupamentos de escolas em todo o território continental, nacional continental, e foi realizada, concebida, pensada e realizada por uma equipa de formadoras de especialistas e com formações e especialidades que se complementaram entre as áreas das questões da igualdade de género, das questões da violência, da ciberviolência e também das questões da educação, do mundo educativo e da formação de docentes. Portanto, tem aqui a equipa atual, alguns elementos colaboraram connosco em edições anteriores e já não estão agora, impossibilidades diversas, já não estão na equipa atual. Só muito rapidamente, para terem uma ideia, esta aplicação que as e os docentes fizeram não se limitou àquele espaço de cidadania e desenvolvimento articulada com as estratégias para a educação, de educação para a cidadania, mas houve aqui uma panóplia muito diversificada de disciplinas que foram, no fundo, espaço de intervenção, de aplicação deste projeto, deste programa educativo. Em termos qualitativos, nós temos, isto vai ser aqui muito breve, mas nós temos o retorno por parte de docentes, temos o retorno que os docentes nos dão da palavra das e dos discentes, das alunas e alunos que estiveram presentes, e de algum modo também algum retorno que nos foi dado relativamente às escolas. Em relação ao impacto qualitativo da formação em docentes, sobressai aqui, por um lado, a evidência que nos foi devolvida de um reforço de competências em literacia digital crítica, também nas práticas pedagógicas que foram realizadas e orientadas para a promoção de relações online seguras e igualitárias, e também o facto de terem ganho novas ferramentas e mais ferramentas para abordar a ciberviolência, nomeadamente contra raparigas e mulheres, mas também contra rapazes, em contexto educativo. Selecionei aqui algumas afirmações de docentes das várias edições que foram realizadas e que são muito significativas deste impacto. Há um acolhimento muito bom por parte das turmas quando se diz assistir ao empoderamento progressivo das alunas através de palavra, foi um dos momentos mais marcantes de todo o processo e confirmou a relevância e a urgência deste programa no contexto escolar atual, devendo ser amplamente divulgado. E, portanto, são estes testemunhos que existem em grande quantidade e que nós também temos estado a trabalhar sobre eles. O programa educativo Be Safe não ensina o que pensar, ensina a não aceitar o inaceitável. Portanto, é uma frase também de um colega ou uma colega que frequentou a formação. Relativamente ao corpo discente, nós temos aqui percepções também muito diversificadas e positivas em termos de acolhimento da formação. Há uma das pessoas da formação que diz que o tema desta formação foi como se uma bolha de oxigênio tivesse subitamente chegado à turma e quase que conseguíamos ouvir os seus pensamentos, até que, enfim, estão a tratar deste problema. Portanto, a premência e a urgência foi algo que foi muito devolvido. É a primeira vez que falamos destes assuntos com uma pessoa adulta, é a primeira vez que na escola se fala disto e o interesse e a necessidade de falar disto e de saber mais e de conseguir perceber melhor as situações foi muito, muito evidenciada pelas pessoas que aplicaram o programa.
Uma outra afirmação que retiramos dos vários relatórios que também foram apresentados: o programa permitiu nomear essas experiências. Essas experiências foram partilhadas em ambientes muito tranquilos, muito amigáveis nas turmas, e o permitir nomear essas experiências, diz-nos este ou esta colega, dando-lhes enquadramento conceptual e legitimidade, o que se revelou profundamente empoderador. Portanto, há aqui uma noção de que, por um lado, há aqui uma urgência a falar das questões, não significa que não tenham existido algumas resistências, turmas que na totalidade, desde a primeira hora, a adesão foi imediata, outras tiveram alguns elementos que resistiram, mas aquilo que também se verificou em todos esses casos é que, à medida que a formação ia avançando, essas resistências iam reduzindo. Como diz ali uma das afirmações, à medida que a discussão prosseguia e os colegas partilhavam perspectivas diferentes, estas resistências iniciais foram sendo atenuadas. E, portanto, há aqui uma adesão ao programa educativo por parte das turmas que ultrapassou as expectativas da maior parte dos docentes e das docentes que participaram na formação. E portanto, diziam-nos, têm uma atenção e um foco nesta questão que não verificamos nas aulas normais das outras matérias. Criou-se um clima de muita empatia, muito acolhedor. As relações dentro das turmas alteraram-se, as turmas tornaram-se mais amigáveis, tornaram-se mais empáticas. A empatia foi algo que foi muito frisado pelas pessoas que aplicaram o programa. A própria relação entre turma e docente foi muitas vezes alterada para melhor, porque o falar de questões que verdadeiramente estão a afligir jovens, crianças e jovens, foi extremamente importante para criar aqui uma relação e essa relação depois, no fundo, continua nos outros contextos de convívio e de relação. Nas palavras, escolhi estas porque foram muito impactantes, estão aqui a amarelo, que são mesmo as palavras deles ou delas, e que nos foram relatadas. Na avaliação final que fizeram no balanço, agora sei como fazer e como ajudar quem precisa, quem é sujeito a uma determinada situação de ciberviolência. Ou agora sei que não estou só. Ou seja, no fundo, criaram-se aqui nas turmas relações muito empáticas e de muita solidariedade que acabaram por aumentar a confiança de cada um deles e delas. Em termos de escola, isto teve impacto, ou porque, como diz ali, a expansão do projeto na escola entre pares, a discussão entre turmas, desencadeada por relatos dos e das discentes, ampliou o alcance do programa, ou porque já foram agentes interventivos em duas situações que ocorreram na escola, portanto já utilizaram este saber para poder fazer alguma coisa. Tive a colaboração de colegas do Conselho de Turma, portanto isto passou para os conselhos de turma. As próprias pessoas docentes dizem que as turmas sugerem que todas as turmas, as outras também, deveriam receber esta formação. Há turmas que vêm perguntar porque é que nós não estamos a ter aquela formação que aquela turma está a ter. Há docentes que apontam que esta temática e a aplicação deste programa devia fazer parte da política da escola. Têm outros colegas e outras colegas que querem frequentar também a formação. As próprias pessoas dizem, nos próximos anos eu vou continuar a aplicar a formação a outras turmas. E, por outro lado, o programa acaba com uma última atividade em que as turmas, em grupo turma ou em grupos, subgrupos, elaboram produtos de informação e de sensibilização da comunidade escolar e, portanto, no fundo, partilham com a comunidade escolar as suas aprendizagens e dão visibilidade a esta problemática na escola. Uma outra nota ainda, que neste já ano letivo, na edição que já realizamos,
Este programa foi, em algumas das escolas, integrado facilmente na nova estratégia de educação para a cidadania, que, como sabem, foi alterada, na estratégia a nível de escola, e as pessoas consideraram mesmo que aquilo que foi apresentado tinha dado muita ajuda para, inclusivamente, a implementação das novas orientações para a cidadania e desenvolvimento e para a educação para a cidadania a nível de escola. E foi também integrada em planos de atividades das bibliotecas, o que tem um impacto nas escolas também muito claro e muito notório. Terminava com estes dois testemunhos. O mais fácil de implementar foram a reflexão sobre comentários sexistas, a consciência de que são a forma de violência mais frequente sobre as mulheres e que se prolongam para o ambiente online. O aspecto mais desafiante de trabalhar com as turmas foi desconstruir a visão da vítima como culpada. Portanto, deixo-vos aqui este apanhado daquilo que tem sido o trabalho com docentes e discentes e a informação de que estão previstas neste ano de 2026 mais 2 edições da formação. A próxima deverá ser divulgada ainda este mês. E muito obrigada. Muito obrigada, Teresa. E agora, no seguimento destas nossas partilhas, iremos dar a palavra ao Celso Silva, que é subdiretor da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, e que foi também formando na primeira edição da formação de docentes, e em concreto irá falar-nos aqui também daquela que é a participação ativa da escola no trabalho de prevenção e de combate à ciberviolência com base no sexo, tanto ao nível da tal formação como da própria aplicação do programa educativo. Celso, por favor. Olá, boa tarde a todos. Efetivamente sou o subdiretor do Agrupamento de Escolas número 2 de Abrantes, no qual está integrada a Escola 7, que é a Escola do Dr. Manuel Fernandes. Um, eu, eu não tenho uma apresentação formal, fui tirando algumas notas para apresentar da experiência que nós tivemos de há um ano mais ou menos para cá, porque a nossa escola participou no projeto e já lá vai um ano, está a fazer um ano, penso que foi em janeiro, fevereiro, e a formação também. Eu fiz a formação, é verdade, fiz a formação, apliquei o programa em turmas de 12º ano e basicamente como é que o agrupamento participou? Participou em grupos de discussão, como já foi falado há pouco, com adultos e com alunos. Participaram do agrupamento na formação, fizeram formação e aplicaram o programa 6 professores, do qual eu me incluo, e eram professores de Físico-Química, de Biologia como eu, Filosofia e diretores de turma. E também os programas foram aplicados muitas vezes em parceria e com a ajuda de outros professores do conselho de turma, dos conselhos de turma, nas turmas em que eram aplicados. É engraçado que durante esse tempo os professores que faziam a formação iam comentando na sala de professores como é que estava a decorrer a aplicação do programa e alguns colegas tinham alguma curiosidade de saber o que é que era o programa e algumas atividades que fizemos e partilhámos algumas atividades com esses colegas que também implementaram em algumas turmas. Os alunos que intervieram na aplicação desse programa foram alunos do 7º ano, 10º ano, 11º e 12º. E qual é que foi o impacto e a perspectiva de cada um dos participantes neste programa aqui no agrupamento? Da parte dos professores e em conversa com os professores, efetivamente os professores sentem sentir uma maior capacitação para a abordagem da temática da ciberviolência. Sentiram também uma maior proximidade com os alunos, de forma a que eles pudessem falar destas situações de ciberviolência. E também que verbalizaram que também serviu como uma extensão para trabalhar determinadas questões relacionadas, nomeadamente com a nova estratégia da cidadania e a educação sexual e vice-versa também, quando se aborda as temáticas da cidadania e as temáticas da educação sexual, algumas das atividades do projeto são trabalhadas também e a temática também.
Em relação aos alunos, a nossa percepção, a minha percepção sobre a intervenção dos alunos, há uma percepção de uma maior participação nas atividades ou mais à vontade por parte das raparigas, e que sentiram, ambos rapazes e raparigas, uma maior abertura para falar à vontade de situações reais, quer delas, quer de outras pessoas. Dizia um colega que aplicou o programa e que também está presente, dizia que serviu quase como uma catarse para os alunos para falar destas problemáticas. Também serviu esta aplicação de programa com os alunos, serviu para encaminhar algumas das situações, algumas dos alunos para acompanhamento junto do nosso SPOP, portanto, o Serviço de Psicologia e Orientação, e para ajudar, e para falar, e para os ouvir. Também os alunos, alguns alunos, foram verbalizando e destacar que aprenderam também que existem pessoas que estão, por exemplo, numa relação abusiva e que nem estão conscientes que isso acontece. E na aplicação do programa sentimos um bocadinho isso, daquilo que fomos falando, os colegas sentimos um bocadinho isso. Portanto, foi essencialmente um alerta, esse programa e essas tarefas que fizemos, foi um alerta para as raparigas, mas também para os rapazes, que não havia consciência de algumas dessas situações que eram relatadas nas tarefas da, da aplicação do programa. Na perspectiva da direção, nós, direção, já foi falado aí também, perante as situações relatadas de ciberviolência, por norma, o que nós fazemos é o encaminhamento e o contato com as forças de segurança. Isto porque não há propriamente o protocolo rígido, o protocolo que nos foi indicado inclusivamente pelo tribunal, aqui pela juíza, efetivamente nós não podemos, não devemos ver qualquer coisa que esteja nos telemóveis dos alunos, qualquer coisa que seja publicada online, não devemos fazê-lo. A única coisa que devemos fazer é encaminhar para a PSP. E, efetivamente, também não há, por norma, um feedback daquilo que foi feito, um feedback à escola daquilo que foi feito. Portanto, existe o encaminhamento para a polícia, muitas vezes os alunos ou as alunas ou os encarregados de educação vão à polícia, fazem queixa, e por norma não há assim um feedback. De vez em quando, isso sim, somos chamados, porque nós reportamos, somos chamados ao tribunal para dar o testemunho sobre como é que começou toda a situação. Também, aqui no agrupamento, implementamos, à semelhança de muitos agrupamentos, a medida de não utilização dos telemóveis. Portanto, é proibida a utilização dos telemóveis dentro das escolas até ao segundo ciclo. No terceiro ciclo e no ensino secundário, os telemóveis não são utilizados dentro dos edifícios escolares, só fora dos edifícios escolares. Numa tentativa de diminuir, portanto, foi o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral que tomou essa decisão, numa tentativa de diminuir o uso abusivo desses telemóveis. E ao fim de algum tempo da aplicação dessa medida, sentimos que existem alguns resultados. Sentimos que esses resultados a aparecer. Não existe tanta violência provocada por coisas que acontecem nos telemóveis, que publicam no telemóveis. Notamos a diminuir um bocadinho. Não quer dizer que ela não exista, como já vou falar mais à frente. O que é que, na minha perspectiva, o que é que falta fazer? Antes de avançar para isso, referi que nós cá na escola também, em parceria no agrupamento, aliás, no agrupamento todo, fazemos isto no agrupamento nos vários ciclos, em parceria com os técnicos superiores da Câmara e com a PSP, nós fazemos várias sessões de formação para alunos sobre a violência e muito centrado na violência, na ciberviolência e da má utilização das redes sociais e os alertas. Portanto, fazemos muito isso. Não obstante, e já fazemos isso há alguns anos, não obstante essa formação que fazemos e não obstante o programa que fomos aplicados, falta fazer muito mais coisas. Acho que é importante trazer uma maior envolvência dos conselhos de turma para a aplicação deste tipo de programas, como já foi relatado aí,
efetivamente tem alguns resultados, ou mostra alguns resultados, mas também, apesar da aplicação do programa em algumas turmas e das formações que se fazem já há muitos anos aqui no meu agrupamento, continuam a existir algumas situações de perigo. Só para relatar a título de exemplo, por exemplo, há bem pouco tempo, houve uma briga fora da escola, aqui da escola sede, entre raparigas, entre duas raparigas, e havia outras raparigas a filmar. Pronto, é só para um exemplo. Outra agora mesmo recente, descobrimos, porque estamos a preparar os computadores para as provas que aí vem, a instalação daquele programa, do famoso programa do Roblox, né, e das consequências associadas a esse programa. Descobrimos que alguém o- o- tinha no portátil da escola. Um, Também importa referir que na semana passada houve uma colega que não aplicou o programa na turma, mas numa turma em que estavam a discutir o número de mulheres mortas em Portugal, que saiu na comunicação social, foi referido na comunicação social não há muito tempo, alguns alunos, e a colega veio falar comigo e estava um bocadinho chocado, porque alguns alunos um, disseram que não era um número assim tão grande, era pouco, e que tinha que se perceber porque é que isso aconteceu. Se isso aconteceu porque elas fizeram para o merecer. Um, Dizer que não é que conte muito, mas pode ser relevante, nessa turma. Nós temos muitos migrantes, como existem em todas as escolas hoje em dia, não é? E isso é vantajoso. As culturas, conhecermos novas culturas é sempre muito importante. Nessa turma existe um número significativo de alunos migrantes, nomeadamente angolanos, mas quer que primeiro, disse a colega, desses alunos migrantes que mostraram esse desprezo pelo número, dizendo que era o pouco, um número muito baixo, e que elas tinham que se perceber porque é que mereciam, mas não só, mas os alunos portugueses também verbalizaram isso. Um, Acho que existe trabalho ainda para fazer, muito trabalho para fazer, deve ser continuado. Os professores que se envolveram neste programa continuam a aplicar algumas das tarefas, das atividades desse programa, e eu, inclusivamente, este ano ainda não o fiz, mas vou fazer, estou com turmas de 12º ano outra vez, vou fazê-lo muito em breve. Portanto, e acho que devemos continuar a envolver-nos, porque pelos dados que mostraram o estudo, né, há muito trabalho ainda por fazer. Obrigado. Muito obrigada, Celso. Exatamente, há muito trabalho para fazer, sem dúvida. E, havendo esse trabalho para fazer, passamos a palavra agora também para mais um contributo, desta vez por parte da Sílvia Menezes, que irá partilhar connosco a sua experiência enquanto docente bibliotecária na Escola Secundária Pedro Alexandrino, em Odivelas, e, nomeadamente, a sua experiência quanto à aplicação deste programa educativo a partir da biblioteca escolar. Sílvia. Olá, não estava a conseguir ligar o som. Olá a todos. Eu trouxe uma pequenina apresentação. Eu sou professora de informática, sou também professora bibliotecária. E este é um dos assuntos que se observa nas escolas como sendo uma prioridade. Portanto, a ciberviolência, a falta de cultura mediática, não é? De informação, do uso dos telemóveis, da forma como nós devemos estar em rede. Então, a minha experiência, e isso levou-me, enquanto docente e professora bibliotecária, a querer muito frequentar esta ação de formação e ainda bem que o fiz. O que vos trago, essencialmente, é uma pequena experiência de aplicação da biblioteca, porque é agora no segundo semestre que irei aplicar a outras turmas. E, efetivamente, esta atividade está já no PA das bibliotecas escolares,
e pretendo que seja, enquanto coordenadora das bibliotecas, pretendo que venha a ser, tenha continuidade e alargamento no próximo ano. Este ano tentamos atingir algumas turmas de terceiro ciclo e de ensino secundário, do regular, e vamos tentar no próximo ano baixar para o segundo ciclo, porque creio que há coisas que estão muito enraizadas e que vêm efetivamente de alguns contextos familiares, e nós conseguimos, quando conseguimos, enquanto escola, driblar essas situações, uh, temos de trabalhar desde pequenos, portanto, desde as crianças. E temos estado aqui, tenho estado a ouvir também os oradores, no sentido que há baixos níveis de empatia entre as crianças e a tal normalização da violência. Eu também observei isso. Então, vou só partilhar aqui o meu ecrã. Uh, penso que, deixem-me cá ver se já, desculpem, aqui apresentar. Penso que já estejam a ver o meu ecrã. Já. Pronto. Então, a temática que me convidaram a apresentar foi precisamente o papel das bibliotecas escolares na disseminação de conhecimento sobre a ciberviolência, com base aqui no sexo. E esta é efetivamente uma partilha a partir da aplicação deste programa. O meu agrupamento é o agrupamento de escolas Pedro Alexandrino, ele situa-se em Odivelas, portanto é uma cidade limítrofe de Lisboa, que acolhe uma enorme quantidade de nacionalidades e, portanto, somos um agrupamento muito diverso e a diversidade traz também outras coisas, como estava o colega Celso também a falar, há diferentes concepções do papel da mulher dentro da família e dentro da sociedade. Pronto. Posto isto, dizer que a biblioteca escolar é um espaço estratégico de alavancagem de muitas práticas, neste caso em concreto, da cidadania, fazendo a partir de leitura, e a leitura pode ser de diferentes formas. No caso do programa BeSafe, foi-nos fornecido de uma forma muito estruturada já uma série de elementos de vídeos, de textos, da legislação, que é sempre importante referir aos alunos que as suas atitudes ou as suas ações podem vir a ter um enquadramento legal, sendo eles menores ou acima dos 16 anos. A biblioteca escolar também é um espaço de trabalho transversal e multidisciplinar. É um espaço neutro, é um espaço que permite o diálogo, a escuta e a reflexão, e o programa leva muito para esse tipo de dinâmica. Então, a ciberviolência é realmente atual, é um tema muito atual e é muito vivido pelos alunos de uma forma consciente e inconsciente, porque percebi que nem sempre tinham consciência que efetivamente estavam a ser vítimas de sexismo, porque nem sequer tinham o conceito na sua cabeça. Então, a ciberviolência é ainda pouco conceptualizada, pouco conhecidos os seus conceitos. E é muito importante os alunos saberem o conceito das coisas para lhes poderem dar nome e conseguirem verbalizar aquilo que estão, enfim, a viver. Porque que considerei, enquanto docente e professora bibliotecária, que a ciberviolência com base no sexo exigia aqui uma intervenção educativa.
Eu sou professora também de informática, tenho muita consciência de como é que eles existem na internet e como é que utilizam esse meio entre eles, nos seus diálogos. Há uma forma de relacionamento em que eles efetivamente normalizam a violência. E isso é quase doloroso de ver, de observar. E, e tem que ter um espaço em que se desmonta essa normalização. Se diz, não, isto não é normal, tu não tens de ser tratada assim. E se estás a ser tratada assim, o melhor é afastar-te. Então, isso é importante. No caso do grupo com quem trabalhei, senti que as raparigas sentiam o impacto dessa violência, então, de forma muito clara, mas não sabiam muitas vezes dar-lhe nome. Nós temos, enquanto escola, ter de facto um papel preventivo e não reativo. A turma com quem trabalhei foram 11 rapazes e 16 raparigas, portanto, mais raparigas que rapazes. Eu não fiz uma aplicação das 8 horas do programa, tive que fazer aqui uma adaptação, para já porque cada atividade da biblioteca tem que se multiplicar por X horas alocadas de trabalho e, portanto, era-me impossível a mim ter tanto tempo e também achei que as turmas, o conselho de turma, iria acolher melhor aqui com pequena perto de horas. A biblioteca foi o espaço de implementação. Nós temos uma sala multifunções e, portanto, era como se fosse o cantinho ali da atividade. Neste caso, esta sala estava com mesas em fila, não, em linha, mas em todas as sessões a sala mudava. Portanto, enquanto professora bibliotecária, eu sei que o espaço tem implicações nas ações-reações dos alunos e, consequentemente, eu tenho por hábito, por vezes, mudar o espaço. E foi muito engraçado que, por exemplo, na primeira sessão, eu deixei-os sentarem-se à vontade e foram raparigas para um lado e rapazes para o outro. Não houve mistura. E na segunda sessão eu chamei-os a atenção em relação a isso. Isto diz muito da separação que havia naquela turma. Ao longo da formação, eu senti ali algumas alunas resistentes, depois vim saber o porquê, porque uma delas tinha sido vítima recentemente de uma situação muito complicada, mas deixei-a estar, falei com ela, deixei-a estar, deixei-a à vontade, ainda sem saber o que é que estava a passar, mas depois, com o tempo, a turma mostrou-se muito participativa, muito faladora. Eu tive que arranjar uma estratégia de contagem de tempo para eles pararem a atividade, portanto, havia essa necessidade deles se exprimirem, e as raparigas começaram a dizer então as suas queixas e comportamentos sexistas. E os rapazes, a maior parte deles, não tinha essa percepção. E houve uma fase que eu lhes disse houve uma fase em que eu lhes disse uma frase que foi a Teresa Alvarez que me disse no último dia de formação, que tinha a ver com os rapazes não estavam habituados a serem o centro, a não serem o centro das discussões. E, portanto, como a formação também nos leva a salientar as necessidades das raparigas, alguns deles verbalizavam no início e depois iam dizendo, então, mas e nós? E nós? Vocês também, mas...
Então, isto foi muito interessante. E eu disse-lhes essa frase, e foi muito interessante, porque a turma inteira ficou em silêncio. Eu deixei-os estar em silêncio para refletirem, e depois continuámos então os trabalhos. Pronto, isso são pequenos situações que ocorrem. Então senti necessidade ao longo do programa de gerir o tempo com muito rigor, por causa desta situação deles quererem participar muito. Os vídeos curtos para mim foram fundamentais como alavancagem conceptual. Portanto, foi sempre a partir dos vídeos que eu gerei a discussão, a tal reorganização do espaço em todas as sessões e também fiz com eles uma criação de regras. Desculpem, ainda venho aqui um bocadinho. Portanto, regras de saber ouvir, saber falar, e essas regras que no início estavam assim a ser atropeladas, fazíamos uma pausa, espera um pouco, vamos ouvir o teu colega, que tu tens o direito de falar, mas também tens o dever de ouvir, e o teu colega tem o direito de falar e depois ouvir-te-á. Então foi muito neste diálogo e no fim já todos sabiam como fazer. À terceira sessão, ninguém falava quando entrava, sentava-se logo para iniciar o trabalho. Foi muito interessante. A biblioteca vai permitir amplificar este impacto como? Porque nós chegamos a muitas turmas, enquanto que o docente normalmente tem as suas turmas e vai trabalhar com as suas turmas, o professor bibliotecário trabalha com todas as turmas do agrupamento. Nós somos um agrupamento com 5 escolas e os professores bibliotecários vão a todas as 5 escolas e atuam com todos os 2000 e não sei quantos alunos que nós temos. Portanto, esse é um objetivo das bibliotecas. Então, não estamos a associar esta atividade a uma determinada disciplina, nem um determinado professor, nem um determinado contexto, e podemos ter este espectro aberto. Para finalizar, e porque acho que já estou aqui em cima do meu tempo, em termos de continuidade, escala e futuro, propõe-se que, efetivamente, neste segundo semestre, nós vamos aplicar mais uma turma de oitavo, 2 turmas de 12º, e como são de anos diferentes, provavelmente vou sentir necessidade de fazer aqui algumas adaptações para o 12º ano, e com toda a certeza que este programa vai passar a ser prática regular da biblioteca escolar. Em princípio, este ano foi por oferta, ou seja, eu enviei um e-mail e perguntei quem queria aderir, e estou a aplicar com quem quis aderir. Provavelmente estou à espera que para o ano, ao fazer o mesmo, haja mais turmas a quererem. E, portanto, vou tentar descer ao segundo ciclo, pelo menos com uma turma, para também ver qual é o ritmo e, eventualmente, fazer ajustes de tempo e de metodologia para o segundo ciclo. Efetivamente, o empoderamento, acho que é a palavra-chave, o termo, o empoderamento, esta necessidade de nós darmos o poder das palavras às crianças e aos jovens, e sinto que há outros programas, como o Ecoescolas, noutros contextos, não é? Como o Ecoescolas, como a Escola Azul, etc. E penso que este programa deveria ter um aspecto mais nacional pela qualidade que ele tem, do encadeamento. Efetivamente, achei excepcional. Então, pronto, a biblioteca também serve para transformar a este nível os nossos alunos. Deixo-vos uma frase, aquilo que eu sinto, e agradeço, pronto, terem
ouvido aqui esta pequena experiência. Muito obrigada, Sílvia. E agora estamos sim a chegar ao final do painel. Portanto, já passamos aqui por uma série de partilhas, não é? Desde a intervenção a partir da formação dos docentes, passando pela intervenção já diretamente na própria escola, também através da biblioteca escolar. E, por fim, teremos aqui uma partilha trazida pela Marta Silva, que é chefe de equipa do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e da Violência de Género na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que irá trazer um último contributo sobre a necessidade e a importância da articulação institucional na prevenção e no combate à ciberviolência com base no sexo, em particular no que diz respeito a crianças e jovens. Marta, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer muito à PPDM pelo trabalho conjunto que temos feito no âmbito do projeto BeSafe, saudar também esta iniciativa e saudar muitas caras conhecidas aqui que estão aqui a assistir. Para mim é sempre um gosto. Eu vou tentar cumprir os meus 10 minutos, mas peço à Clara que, se eu estiver a extravasar, que me interrompa completamente à vontade. Eu vou falar um pouco de um tema que a Alexandra falou na sua intervenção, que é como é que podemos então apoiar, intervir com crianças e jovens e adultos e adultas, permito-me aqui acrescentar, que passam por processos de vitimação no contexto digital e de que maneira é que a rede de apoio que está montada para outras violências pode também ela especializar-se a esta nova realidade. Portanto, vou partilhar convosco o que é isto da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Percebi pelas intervenções que o acesso aos serviços não é muito conhecido e, portanto, é aqui uma preocupação nossa de como é que podemos torná-los mais públicos, mais visíveis. E dar-vos conta também de outras iniciativas que estão a decorrer que dão resposta a um conjunto de apreensões que o próprio projeto BeSafe tem levantado. Portanto, sem mais demoras, deixem-me partilhar convosco algumas ideias. Ok. Ora bem, confirmem-me só, Clara, se estão a ver em formato de apresentação. Ok, obrigadíssima. Portanto, o desafio que foi lançado à SIG, a SIG é uma das entidades parceiras do projeto BeSafe, e enquanto entidade do Estado português que coordena esta rede de serviços, o desafio que nos foi colocado para este seminário era pensar convosco como é que este conjunto de serviços, a que chamamos RENAVD, pode também ele preparar-se e robustecer-se técnica e cientificamente para dar apoio, dar suporte, por um lado, às vítimas, mas também aos outros serviços que estão na comunidade e que podem recorrer a esta rede de apoio, não só para uma prevenção já terciária, mas também de maneira que podem ser parceiros numa metodologia mais local de prevenção primária, de sinalização e de sensibilização. Ora bem, dar-vos nota primeiro do que é a rede. Para algumas pessoas será matéria repetida, para outras talvez não. A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica é uma rede pública do Estado português, portanto financiada e supervisionada pelo Estado português, que integra 4 tipologias de resposta. As estruturas de atendimento, as casas de abrigo, que são respostas de acolhimento de longa duração em situações de alto risco, as respostas de acolhimento de emergência, que são respostas de acolhimento, como o próprio nome indica, em situação de crise ou emergência para resposta de curta duração, e desde setembro de 2001, uma outra valência que são as respostas de apoio psicológico a crianças e jovens vítimas. Portanto, eu diria que se calhar no futuro, no futuro a curto prazo, quando pensarmos em robustecer serviços, as estruturas prioritárias serão, por um lado, as respostas de apoio psicológico, as RAP, e as estruturas de atendimento, sendo que as casas de abrigo e o acolhimento de emergência estão guardadas, por assim dizer, para situações em que o risco é severo. O que é que esta rede pública, que características tem? Gratuitidade, ou seja, não pode ser cobrado por nenhum serviço prestado dentro desta rede.
Deverá ter uma cobertura equilibrada de todo o território, neste momento está presente em 87% dos concelhos e em 100% dos distritos. Envolve, sempre que possível, a participação do poder local, portanto, das autarquias, e, como já referi, assenta eminentemente em financiamento público. Não me vou detalhar, portanto, expliquei muito rapidamente. As estruturas de atendimento são constituídas por equipas multidisciplinares que prestam apoio na área da informação jurídica, do apoio psicológico e social de forma gratuita. As casas de abrigo que acolhem vítimas, acompanhadas ou não do seu agregado de crianças até aos 18 e jovens até aos 18 anos, onde podem ficar acolhidas até 6 meses. O acolhimento de emergência que acolhe agregados em situação de alto risco até 30 dias e as respostas de apoio psicológico, que são equipas constituídas exclusivamente por psicólogos e psicólogas com formação em psicoterapia e que trabalham precisamente com as crianças e jovens que estão em contextos de vitimação. Como estão, ou seja, quantas são? As estruturas de atendimento são 137 em todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira. Estas 137 equipas, em grande parte dos concelhos, promove atendimentos descentralizados, ou seja, estas 137 equipas, na prática, conseguem dar cobertura a 223 locais, porque em territórios de baixa densidade populacional é a equipa que está, por exemplo, na sede distrito, que se desloca a concelhos de mais baixa densidade populacional. Temos então 38 casas de abrigo, 21 respostas de acolhimento de emergência. Estas duas respostas em conjunto conseguem acomodar em simultâneo cerca de 1.100 pessoas, entre vítimas e menores que as acompanham, e temos então, desde setembro de 2021, 37 equipas especializadas de apoio psicológico a crianças e jovens vítimas de violência. Posto isto, só revisões da matéria dada, portanto, Portugal tem enquadramento, já tem enquadramento legislativo para estas matérias que temos estado aqui a falar da ciberviolência, da violência no espaço digital, mas estão várias coisas a acontecer, como, aliás, as minhas colegas que me antecederam já afloraram. Desde logo, a transposição da Diretiva 1385/2004 da União Europeia, que Portugal e os restantes países têm até junho de 2027 para verter para o ordenamento jurídico nacional todas as alterações que esta diretiva preconiza. E algumas dessas alterações vão visar, sobretudo e eminentemente, as questões da violência no espaço digital. Depois, algo que também já alguém aqui referiu antes de mim, que é um dos produtos deste projeto que hoje aqui assinalamos, do BeSafe, é a elaboração de um documento de política pública a ser entregue até ao final do projeto, no fundo, aos decisores políticos e legislativos, que inclui todas estas reflexões que temos tido ao longo destes anos deste projeto e que deverá ser como que um caderno de encargos, um livro branco daquilo que ainda está por fazer em matéria de política na área do digital. Depois, outras coisas que estão a acontecer e que já aconteceram nos últimos meses. Incluímos a temática da ciberviolência em todos os referenciais de formação para públicos estratégicos que a SIG financia, designadamente no âmbito da formação obrigatória para técnicos e técnicas de apoio à vítima. Como penso que sabem, esta formação é obrigatória desde 2010 e na última revisão dos referenciais de formação, que abrimos concurso e que terminou a 31 de dezembro passado, a questão da ciberviolência passou de ser uma temática obrigatória a ser lecionada, entre outros, mas sobretudo neste referencial que é de frequência obrigatória para quem trabalha na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Qual é o objetivo de tornar obrigatória esta capacitação? Garantir esta especialização dos e das profissionais da rede, porque de facto as questões, como alguém disse também, são recentes no sentido em que estamos todos e todas a aprender a dar-lhe resposta e as profissionais que estão na rede de apoio não são exceção e obviamente terão que se atualizar e que aprofundar os seus conhecimentos técnico-científicos e de intervenção com esta nova vitimação que começa a surgir nas equipas.
Dizer-vos que desde o dia, além destes referenciais de formação criados pela SIG, desde o dia 19 de janeiro está a funcionar, está em marcha um curso de especialização em violência digital no âmbito da Secretaria-Geral Ibero-Americana, que neste momento integra 100 profissionais portugueses da RENAV. Porquê é que eu vos digo 100 profissionais? Porque este é um curso internacional, está aberto a 8 países e Portugal, com alguma surpresa nossa, ou talvez não, é o país que, apesar de ser um país pequeno em termos de habitantes, é o país com mais profissionais inscritos e inscritas neste curso. Portanto, no final de fevereiro, início de março, teremos cerca de 100 profissionais com esta especialização em intervenção na violência digital. Dizer-vos também que está em curso desde há 15 dias e até dia 22 de abril um estudo de prevalência digital no espaço ibero-americano, em que terá, obviamente, uma amostra portuguesa, e este estudo, para além das questões de prevalência, vai nos trazer uma dimensão muito relevante daquilo que já foi falado hoje aqui, que é como é que as pessoas, como é que as vítimas percepcionam a qualidade e a existência de recursos jurídicos, psicológicos, sociais. Portanto, eu diria que este é o grande passo a seguir, que é como é que garantimos que os serviços estão preparados para acolher, para intervir e para dar seguimento, nomeadamente a queixas de crime ocorrido no espaço digital. Também, recentemente, Portugal participou e coordenou um estudo sobre violência digital contra mulheres que têm espaço público, portanto, mulheres figuras públicas, mulheres na política, mulheres no teatro, mulheres na televisão, na música, portanto, mulheres que são figuras públicas, e também os resultados aqui, que optámos por precisamente apresentar estes resultados na Assembleia da República, na presença de deputados e deputadas, porque as mulheres deputadas, independentemente da ala política onde estão, da direita à esquerda, são muito mais vitimizadas no espaço digital do que qualquer homem político, volto a dizer, da esquerda à direita. E, portanto, há muito também a fazer neste discurso quase rutinizado de menorizar capacidades, de hipersexualizar uma mulher deputada ou fazer comentários ao seu corpo, à sua aparência física, etc. E por último, dizer-vos também que está previsto em Orçamento de Estado 2026 e já foi amplamente divulgado na comunicação social, está em curso a reestruturação do atual serviço telefónico de apoio às vítimas, o denominado Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, e dentro desta reestruturação, entre outras dimensões, a questão do apoio direto jurídico, social e psicológico a vítimas que o tenham sido no âmbito digital é uma das prioridades de intervenção da nova equipa que vai assegurar esta resposta 24 horas, 365 dias por ano. Era isto que queria partilhar convosco. Penso que fui sucinta, estarei completamente disponível para questões que decorram destas intervenções e das seguintes. Obrigadíssima. Muito obrigada, Marta. E agora sim, damos por encerrado o painel. Nós tínhamos dito inicialmente que abriríamos agora, embora já um bocadinho depois da hora, mas que abriremos obviamente espaço para perguntas e respostas. Até agora recebemos uma pergunta enviada e, portanto, eu vou começar por ler essa pergunta. Bom, e se quiserem, entretanto, ir colocando algumas perguntas ainda no pouco tempo que nos resta, façam-no, por favor, por escrito no chat. Ora então, começo por ler uma pergunta enviada pela Sandra Pimenta, que escreveu que gostaria de deixar a seguinte questão, pois não percebeu bem a lacuna. A dificuldade em tipificar o crime é por falta/incumprimento na transposição da Diretiva de 2024? E agora peço talvez à Alexandra ou a alguém, ou à Marta, alguém que talvez queira dar resposta a esta pergunta, que faça mais sentido. Sim, eu julgo que seria mais para a Marta. Não. A transposição ainda não se realizou, portanto, Não. ela só tem o seu fim em junho de 2027, pelo que ainda está a decorrer. Marta, não sei se queres acrescentar. Sim, reparem, as questões do digital têm sido
colocadas no ordenamento jurídico português um bocadinho avulso, um bocadinho, temos estado a trabalhar à medida, integrou-se na questão integrou-se a questão do digital no crime de violência doméstica, noutros crimes, portanto, não há uma tipificação autónoma, tem sido, vou utilizar aqui uma palavra pouco técnica, se está aqui alguém de direito que me perdoe, mas tem sido enxertado noutros crimes, sem grande autonomia. Obviamente que a diretiva obriga os Estados a robustecer os seus enquadramentos legais, não necessariamente penais, ok? Pode haver respostas não penais a estas dimensões e, portanto, aguardamos, creio que com alguma expectativa, a interpretação que o Ministério da Justiça está a fazer da transposição, sendo certo que há outras entidades envolvidas nesta transposição e, desde logo a SIG é parte auscultada na transposição. Mas eu diria que tem a ver com isto, portanto, tem a ver com avaliarmos se existe necessidade de criar crimes autónomos ou robustecer os crimes já tipificados no Código Penal com a dimensão do digital. Alexandra, é isto? Oh, Clara, está aqui outra questão que, se me permitirem, eu deixo o estudo no chat. O estudo, sim, Sim. está disponível e no site da SIG, mas eu, se me derem um segundinho, vou procurá-lo e e partilho o link com os colegas. Pode ser? Uhum. Ok. Sim, desculpem que tinha o microfone desativado e, portanto, há sempre aqui um pequeno delay. Sim, e só acrescentar que nem por acaso, precisamente numa última reunião onde estiveram presentes diferentes entidades que atuam nesta matéria, uma das questões que tem sido muito discutida é precisamente esta questão de, portanto, centrar mais o foco na tipificação ou de facto robustecer o quadro já existente, por forma a prever, portanto, esta questão que tem sido discutida. Vou então aqui a uma segunda pergunta enviada pela Helena R., que nos pergunta: será que as polícias e o sistema judicial estão sensibilizados para receber queixas e agir? Não sei se alguém quererá responder particularmente a esta. Eu posso refletir convosco, responder não sei. Eu acho que o sistema judicial e as forças policiais, como quase a totalidade dos e das profissionais, está a fazer uma aprendizagem e está a fazer um caminho. Portanto, há aqui temas que nós hoje falámos que há 5 anos, ou há 4, ou há 3, nem sequer eram questões, porque não se colocavam. A questão do digital é rápida, é recente e é desafiante porque de uma semana para a outra há conquistas tecnológicas para as quais nenhuma de nós está preparado, não é? E a questão da velocidade com que esta criminalidade circula obriga da parte dos e das profissionais que se atualizem sob vários pontos de vista. Os magistrados e as magistradas e as polícias não são diferentes destes e estas profissionais que falámos há pouco da Rede Nacional de Apoio ou de qualquer um e qualquer uma de nós. Eu sei que a grande maioria daqui das pessoas, são docentes e provavelmente há 10 anos não estávamos a falar disto, ou há 5. E, portanto, as próprias pessoas que estão na docência também têm que, neste momento, estar a aprender estratégias de prevenção, de intervenção, de detecção, e de articulação com outras entidades, que eu diria que é transversal. Mas não é, eu sei que não é uma resposta muito iluminada, mas eu sinto que a área do digital, há aqui alguém que pôs a questão da inteligência artificial, ou seja, é o nível a seguir do desafio, portanto é o prémio, como eu costumo dizer, é que nenhum e nenhuma de nós está habilitado ou habilitada para perceber os impactos que as questões da utilização da inteligência artificial vai ter na velocidade, na extensão da vitimação e nos impactos psicológicos da vitimação. Acho que estamos todos e todas a desbravar terreno. Eu quero crer que daqui a uns tempos uma denúncia por um crime destes não terá o tratamento que tinha há 5 anos ou que se calhar tem aos dias de hoje. Eu só acrescentava que aquilo que se verificou junto das forças de segurança no nosso estudo foi de facto alguma dificuldade na recolha de prova. E é aqui que, mais do que se estarem sensíveis, têm é que estar capacitados com formação e capazes de o fazer.
E aqui sim, essa foi uma das dificuldades apontadas, foi como recolher provas quando, por exemplo, se tentarmos tirar um print screen ou uma mensagem no WhatsApp, não nos é permitido. Portanto, há aqui dificuldades ao nível da recolha de provas. E sim, o sistema judicial carece de um conhecimento, na nossa ótica, enquanto PPDM, mais específico sobre o impacto, com base no sexo, em crimes desta natureza. Ou seja, ainda há aqui uma tendência para um olhar muito neutro sobre estas questões que não vai dar a resposta adequada, precisamente porque tratar igual aquilo que é diferente não vai resultar, eh, não vai resultar em respostas positivas. Ora, e vou também aqui uma última pergunta que está. Se mais alguém quiser colocar, peço por favor que coloquem agora, estamos mesmo aqui no limite do encerramento e também para não estender muito mais a sessão, mas colocar a pergunta da Helena Gomes, de Lolé, que aqui para a equipa do BeSafe pergunta se está previsto o alargamento do projeto a outras zonas do país, nomeadamente ao Algarve. Sim, em termos da formação de docentes, ela tem acontecido e vai continuar a acontecer em parceria com a Universidade Aberta, ou seja, é realizada num espaço também digital, é realizada online, mas a aplicação do programa educativo é feita de forma transversal em todo o país, ou seja, nós tivemos 51 escolas envolvidas na aplicação do programa, depois da formação de docentes, e essas escolas são de todas as regiões do país, à exceção, de facto, de Açores e Madeira, e temos algumas, se não me engano, de 3 que são do Algarve. 4 do Algarve. A divulgação, desculpa só mais, a divulgação desta formação tem sido feita para todos os agrupamentos de escolas e é sempre divulgada no portal da Universidade Aberta e também no site da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. E está aberta também a docentes de Madeira e Açores. Portanto, podem também inscrever-se sem problema. A aplicação é feita nas turmas de cada docente inscrito ou inscrita na formação. E ainda uma outra pergunta da Ana Teixeira, da Rede Europeia Antipobreza de Portugal, que pergunta como é que a nova estratégia de educação para a cidadania, em que o domínio obrigatório da igualdade de género foi eliminado, condiciona a implementação de programas de capacitação como os do projeto BeSafe. Marta, penso que temos de dar aqui a voz. Quer dizer, eu não sendo da área governativa da educação, tenho alguma... Não, dizia para a minha outra colega Marta, peço imensa desculpa, ok. Temos aqui de dar autorização no Teresa Pinto. Sim, não sei se está aqui alguém mais habilitado da educação que obrigada. eu. São duas Martas. Obrigada, eu não tinha... Obrigada. Eu não tinha possibilidade de ativar o som. O que eu queria dizer é que este ano nós introduzimos um novo módulo na formação, logo no início, para ajudar as pessoas a verem como é que, de facto, este programa sobre a ciberviolência e as várias problemáticas, temáticas e atividades desenvolvidas, como é que se integra na nova estratégia de educação para a cidadania e nas novas orientações para a cidadania e desenvolvimento. Portanto, ela entra por várias formas e por isso eu tinha dito na minha intervenção que as pessoas, ainda por cima no início do ano, consideraram até que tinha sido uma ajuda para a implementação das orientações provenientes do Ministério da Educação. Obrigada. Obrigada. E agora sim, portanto, não indo muito para lá da hora, que já são 4h30, vou passar a palavra à Secretária-Geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Ana Sofia Fernandes, para fazer o encerramento desta nossa sessão. Bom, a mim cabe-me agradecer às oradoras e à oradora
e a todas as pessoas que aqui estiveram hoje. Creio que este evento foi um evento de uma riqueza muito significativa, um evento de apresentação dos resultados do estudo A ciberviolência com base no sexo em Portugal, perspectiva de crianças e jovens, escolas e forças de segurança, que tem duas folhas informativas associadas, uma especificamente sob a perspectiva das crianças e jovens e uma outra na perspectiva de docentes e pessoal técnico especializado. Estes três documentos estão neste momento disponíveis no site da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, portanto, plataformamulheres.org.pt. O estudo e as duas folhas informativas estão disponíveis e podem ser consultadas. Brevemente teremos alguns exemplares em formato de papel, que estarão também disponíveis para quem quiser tê-los e, portanto, pode nos contactar, teremos todo o gosto em disponibilizar. Não gostaria de finalizar sem fazer algumas considerações relativamente ao momento da oportunidade deste projeto em Portugal, precisamente. Havia uma lacuna na reflexão relativamente a estas matérias e este projeto, na medida em que tem uma componente de sustentabilidade relacionada com o sistema de educação e de formação de professoras e de professores e tem um parceiro institucional importante, que é o Mecanismo Nacional para a Igualdade, pode de facto contribuir para reforçar ou otimizar, digamos assim, os recursos que existem na comunidade e que podem ser potenciados para uma intervenção sistémica que, de facto, e todas e todos temos que reconhecer, o digital veio alargar o problema que já existia do sexismo estrutural a dimensões muito significativas que afetam crianças e jovens cada vez mais, não podendo nós esquecer também que já há toda uma geração em Portugal que foi criada na era digital e, portanto, os problemas existem e estão a ser reforçados também por via da vivência digital e as questões da violência sexista, a violência no namoro, cujos números não baixam, tem a ver também com todo este contexto, que no digital sabemos é um contexto de pornificação e hipersexualização e que só agora de facto estamos a começar a abordar de forma mais, digamos, crítica. Dizendo isto, muita expectativa em relação ao que vai ser a transposição da diretiva, porque vemos-la também como um momento de oportunidade para deixarmos de ter em Portugal legislação que ainda é neutra do ponto de vista do género. A legislação em geral em Portugal é neutra, sendo Portugal um Estado que ratificou a Convenção CEDAW, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, tem toda a legitimidade para introduzir medidas de ação positiva também do ponto de vista legislativo, quando temos fenómenos que afetam desmesuradamente um dos sexos, como é o caso na área da violência sobre as raparigas e sobre as mulheres. Portanto, na nossa perspectiva, a transposição da diretiva pode ser um momento de oportunidade para virmos a ter, na tipificação dos crimes de ciberviolência, digamos assim, que são os 4 novos crimes que pela primeira vez a lei europeia vai introduzir, são 4 novos crimes online, que a transposição para Portugal, de facto, não caia na armadilha da neutralidade, como acontece ainda muito na nossa legislação, mas tipifique, de acordo com o enquadramento que temos de legitimidade e que vem da Convenção CEDAW, precisamente tendo em consideração os efeitos agravados sobre as mulheres e as raparigas. Portanto, essa é a nossa expectativa, naturalmente, enquanto Associação de Mulheres Feministas, e muito atentas ao problema que é evidenciado pelo estudo e por todo o trabalho que está a ser feito e os testemunhos das e dos docentes no terreno e das e dos jovens. Finalmente terminar com uma nota mais institucional da plataforma, dizendo que este evento, portanto, foi gravado, ele ficará disponível online nas nossas redes sociais, e quem quiser receber, ou quem não quiser receber, digamos assim, uma newsletter que temos mensal, indique-nos, por favor, porque de contrário, teremos todo o gosto em começar a divulgar a nossa newsletter também para estas e estes participantes. E sem mais delongas, termino, e creio que não nos atrasamos muito, agradecendo novamente a todas e a todos. Obrigada. Muito obrigada. Bom, reforçar só o agradecimento e deixar um último apelo que seguirá para todos os e-mails dos inscritos e das inscritas um questionário de avaliação que pedimos muito que se pudessem preencher. É também algo bom que garante a continuação destes projetos e que é realmente importante no nosso trabalho.
Uma vez mais, muito obrigada pela presença de todas as pessoas e o resto de um bom dia a todos e a todas.